As coisas começam há muitos anos, em 74, 73, quando ainda era monitor. Fui monitor e acabei o curso a dar aulas. E depois foi um percurso normal, ao longo de todos estes anos todos, de 30 e tal anos, em que o dar aulas é uma necessidade. E pronto, eu gosto muito de dar aulas e de fazer as coisas e junto com isso fazer o resto, que é a investigação, e fazer o trabalho de investigação em paralelo, que foi sendo feito experimental até uma certa altura e depois não houve condições para continuar com essa parte experimental, tive de me dedicar a outras áreas mais teóricas e novamente a orientação. E talvez por isso a parte pedagógica tenha avançado mais para esse lado, dedicando mais aos alunos, porque disponibilidade de tempo para isso também, e pronto, e agora aqui estamos, já em 2011, quase em 2011. Eu não estaria no técnico, teria optado por seguir para a indústria, porque de facto é isso que motiva muito, o contacto com os alunos. Porque de resto, e a parte da investigação, porque senão teria optado por ficar na investigação e teria tido oportunidades lá fora de ficar na investigação. Só a investigação. Pronto, e acabei por aceder e ficar no técnico, decidir ficar no técnico, por causa dos alunos e por causa do contacto com os alunos. É sempre uma novidade, os novos alunos, os novos cursos, é um desafio ter de estar sempre atualizado, semestre a semestre. É um constante estar com novas informações, transmitir novas ideias, coisas que eu aprendi há muitos anos, mas que agora têm outra dimensão completamente diferente. Passados estes anos todos têm um impacto a todos os níveis, quer ao nível científico, quer ao nível das aplicações. E muitas das coisas que eu aprendi foram coisas que neste momento podem ser um bocadinho históricas, consideradas históricas, mas que algumas delas ainda continuo a ensinar e outras tenho de ir muito mais à frente. E é isso, o ter de estar continuamente atualizado, o ter de estar continuamente em contacto com gente nova, para quem o que lhes interessa é o que vai para a frente. Não, claro que lhes interessa ficar a conhecer o que já foi feito, mas o que vai para a frente e as possibilidades em termos de novas coisas que podem aplicar. É isso que faz. Há, por assim dizer, três fases completamente distintas. A primeira fase, que foi uma fase completamente dependente de uma pessoa que estava à frente das disciplinas e que dava orientação e que eu seguia claramente aquilo que me era dito. Depois veio uma segunda fase, que houve um interregno, que era por causa do interregno do doutoramento e isso criou, por assim dizer, uma nova aproximação às coisas, porque com o doutoramento tive de resolver muitos assuntos por mim e estive bastante afastado dos alunos nesses anos. E quando voltei já era um outro ritmo, já vinha com outras ideias e já vinha com outra dimensão. Quando os alunos aparecem também já com outra formação, aí comecei eu a ter capacidade de lhes transmitir ideias novas. E ao transmitir essas ideias novas comecei a entusiasmar-me e a procurar maneiras de encontrar capacidade da minha parte, buscar em mim coisas em que eu pudesse suplantar as dificuldades, que é transmitir ideias completamente estranhas, diferentes do dia-a-dia, esquisitas, coisas que estão contra a nossa intuição. E muitas vezes me via confrontado em ficar calado, porque me eram postas perguntas e que eu dizia, calma, tenho de ir pensar nisso. Não era imediato. E isso foi incentivando. Depois houve toda uma série de coisas novas que foram aparecendo, como novos laboratórios que foram aparecendo,
que criaram também a hipótese de começar a pensar também diferente do que era o doutoramento, do que tinha sido a minha vida antes do doutoramento, etc. E comecei a apontar as minhas ideias para coisas em que nunca tinha mexido. E aí entramos no outro lado. Comecei-me a dedicar, mas foi mais à parte das ideias básicas. As ideias básicas, e percebi-me que uma coisa é as pessoas terem as ideias básicas muito bem assentes e a partir daí avançam para qualquer área. Outra coisa é ir para um caso particular de um assunto muito de ponta, mas que é aquele caso particular que, perdendo a sua atualidade, as pessoas ficam órfãos. Sem saber, bom, pois, e agora? Isto fica no limbo porque, entretanto, já não é moderno, já não está na boca do mundo, etc. Isso já várias vezes me aconteceu depois do doutoramento, que foi pegarem assuntos que, entretanto, passaram completamente à história, ficaram congelados, digamos, foram suplantados por outros. E é isso que leva a que depois tenha de apresentar aos alunos outras coisas diferentes. Olha, eu digo-lhe uma coisa, quando comecei a dar aulas, havia os cursos básicos, civil, eletricidade e não sei o quê. Agora, pode ver aí pelos nomes dos cursos, que são completamente diferentes. Um curso de bioquímica, quem é que imaginava um curso específico para? Ou um curso de física tecnológica específico para? Quer dizer, são coisas completamente diferentes que vão apontar para especialidades muito mais vastas, que obrigam um conhecimento aberto. Enquanto os nossos cursos, civil era para civil, máquinas é para máquina. Não, é muito mais aberto. E isso tem de se dar aos alunos uma dimensão, nas ideias básicas, muito larga, com capacidade para serem capazes de saltarem para estas áreas específicas que estão sempre a mexer e a atualizarem-se, a serem tão rápidas na atualização que, se eles não tiverem as bases bem assentes, é muito difícil conseguir saltar. Ficam, que eu disse há bocado, órfãos, e ficam sem capacidade para andar. É isso que me preocupa. E é esse entusiasmo, digamos, que me leva a pensar nos alunos nessa via. Aí há uma pessoa que eu não posso esquecer. Foi uma pessoa que me marcou muito, foi o professor António da Silveira. Foi digamos, o primeiro professor de física que eu tive. E daí eu ter seguido física, embora o meu curso seja de eletricidade, Mas foi uma pessoa que marcou muito pelo cuidado. Não era uma pessoa, digamos, de fácil contacto. Era uma pessoa que era uma professora antiga, mas era uma pessoa fantástica a dar as suas aulas e a transmitir os seus conhecimentos. Um pouco distante, digamos assim, mas com uma capacidade de transmissão dos conhecimentos e clareza fora de série. A de ter coisas que eu nunca tinha ouvido, estranhíssimas, a falar-me de mecânica quântica e coisas que eu nunca tinha tocado, que eu dizia, meu Deus, mas onde é que eu ando? Estou mesmo longe disto tudo. Mas ele conseguiu entusiasmar-me para esse tipo de coisas e foi muito bom. Pessoas com que eu trabalhei, não posso esquecer, sob o aspecto de orientação, o professor Ioplos, de Amsterdão, que trabalhei muito pouco com ele, mas o pouco que trabalhei com ele foi fantástico. Pelo modo como orientou, como ajudou-me a orientar o trabalho de tese e a desenvolver, por mim, as coisas, que era isso que ele dizia sempre, faça, não me esqueço disso. E, digamos, foram duas pessoas de um lado, do lado académico, do outro lado, ele do lado científico, do FOM Institute de Amsterdão, e evidentemente de Berlim, uma pessoa que eu também não, o Dr. Klaus Lachmann, que foi o que me incentivou na parte experimental. Evidentemente, cá em Portugal tive uma pessoa de muito apoio, que foi o professor Augusto Moutinho, que agora é professor jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa,
que foi meu orientador de tese, que me apoiou, que me foi dando as chegas, que me foi fazendo tudo, com as dificuldades todas que era fazer física experimental e que é fazer física experimental cá. Mas conseguimos, o grupo fez, muita gente continuou com o trabalho na Universidade Nova, etc. Mas, de facto, são essas pessoas que marcaram. Sob o aspecto pedagógico, não tenho dúvida, o professor António da Silveira. Isso é standard, quer dizer, não me posso esquecer. Sob o aspecto científico, é o Klaus Lachmann, e sob o aspecto experimental, o professor Augusto Montinho. São, digamos, o leque que está por trás, escondido ali atrás, que não se vê, mas está. Olha, na realidade posso dizer uma coisa, que é disponibilidade. A disponibilidade para estarem perante uma pessoa que não sabe o que é que está ainda a fazer e que está a dar os primeiros passos, que está meia, como se um patinho feio a andar por campos, não é? Assim, que de vez em quando leva um toque da esquerda, um toque da direita, não, por aí não, por aqui. Mas a disponibilidade para falar e discutir e fazer as coisas. Por outro lado, um sentido muito forte de o conhecimento vai-se criando. E foi sempre que me foi transmitido. Não existe feito. Há muita coisa que se vai fazendo e que a pessoa diz, meu Deus, eu não percebo nada disto. Sinceramente, há alturas em que a pessoa chega, não sou capaz disto, não faço disto. E depois aparece aquela figura com calma e diz assim, então, vamos lá ver se isto se faz. Ora, veja aqui, veja ali. Olha, já reparou que isto é capaz de estar bem? E a pessoa tem um flash e diz, ups, parece que é este o caminho. É esta a disponibilidade. A disponibilidade perante uma situação de discutirem, falarem, estarem, não é dizer assim, olha, venha cá comigo, daqui a bocado a minha secretária marca-lhe o lugar. Não, é bater à porta, não estou a perceber nada disto, explique-me lá, por favor, se isto é assim. E isso foi o que eu tive sorte, sempre, com qualquer das pessoas que eu lhe mencionei. Com o professor António da Silveira não tanto, porque eu era muito novinho nessa altura, mas era bastante novinho. E ele já era uma pessoa bastante conceituada e já numa fase de afastamento, de maneira que não posso dizer isso do professor António da Silveira, porque ele foi muito pouco, mas foi como se fosse um flash naquele momento. E foi o que avançou. E depois apareceu, claro, o professor Salles Luís, que foi quem me deu o apoio para começar a dar aulas aqui. Eu não mencionei sobre o aspecto científico, porque evidentemente nunca tive ligações científicas com ele, mas foi ele quem me deu a mão para entrar como professor, como assistente, primeiro como monitor, depois como assistente e depois orientou-me. E depois houve um interregno histórico, que é o 25 de Abril, com caminhos completamente distintos. É sempre uma grande alegria quando encontro gente, mais passados uns anos, que me diz, o senhor foi meu professor e tal. À volta de 100 e tal, a 200, 300 alunos por semestre, às tantas as caras esquecem, mas conhecendo, e eles dizem, foi giro aquelas aulas que me deu. Quando me dizem assim, foi giro aquelas aulas, é que houve qualquer coisa que ficou lá dentro, que consegui transmitir e que lhes serviram, para além evidentemente, da sua formação, etc. Não, serviram-nos no seu cotidiano, terem uma outra visão do que é a vida, do que são as coisas, não é só o dinheiro que está por trás, que é necessário, mas essencialmente saberem que é possível fazerem as coisas por eles próprios. Isso é uma coisa muito boa. Por outro lado, é muito bom eles aperceberem-se, as pessoas aperceberem-se e os alunos aperceberem de que, por vezes, coisas muito abstratas vêm a ter umas consequências práticas enormes.
E quanto mais abstratas às vezes são, maior é o seu reflexo em número de anos que vão tendo e que vão propagando ao longo dos anos. E isso, quando as pessoas me dizem, tenho alguns exemplos das pessoas que depois de fazerem as cadeiras me mandam e que me dizem assim, enfim, consegui perceber o que é que isto era. Isso é que é, digo-lhe sinceramente, é as minhas melhores alegrias. Às vezes não são alunos de 20, nem 19, nem 18, são pessoas banais, com a sua vida, que vão seguir caminhos completamente distintos de física, etc., mas que me dizem, olha, muito obrigado, porque eu agora consegui perceber onde é que me queríamos chegar. E isso é muito bom. Digo-lhe sinceramente, isso é muito bom. É uma sensação muito agradável ver isso. Muitas vezes eles próprios dizem, de facto, eu ainda não tinha percebido, porque a minha matemática não era tão forte, agora que a minha matemática está melhor, eu agora consegui apanhar o resto. E muito obrigado, porque eu agora percebi qual é a sequência. É esse o aspecto bom. É muito bom, digo-lhe mesmo. Olha, se olharmos que a física é uma cadeira experimental, é uma matéria experimental, o que eu muitas vezes sinto a dificuldade, e tenho sentido muita dificuldade, é conseguir fazer com que os alunos deem dar o salto. Talvez não seja o bom termo, mas é isso que eu sinto, que é dar o salto entre a parte da teoria e o verem na experiência as coisas feitas. E isso é que é a grande dificuldade, porque muitas vezes bastam experiências muito simples para que toda aquela matéria que é estranha, só com gatafunhos e aeroglifos esquisitos, com integrais e não sei o quê, essas coisas todas, que se transformam numa coisa muito simples, com uma experiência muito simples. E isso, felizmente, nos últimos semestres eu tenho tido a possibilidade de fazer isso. Com experiências muito simples, mostrar-lhes, dizem, olha, reparem que o que está aqui a dizer é isto. E com as experiências simples passo, digamos, é quase como um abrir de espíritos de dizer que, meus amigos, repare que isto não é difícil. Há, de facto, a parte matemática complicada, que vocês têm de saber, que tem de ser desenvolvida, que tem de ser trabalhada, que não é fácil. Por vezes não é fácil. Mas, sem essa, vocês não conseguem identificar esta experiênciazinha simples. E depois mostro-lhe a experiência. E isso é que tem sido as minhas dificuldades. Só agora há pouco tempo, é que tenho conseguido fazer isso. Porque há disponibilidades de equipamento, há disponibilidades de material para mostrar essas coisas. Tão simples às vezes, como dizer que as cargas estão em cima de uma esfera, eu não posso tirar cargas dentro do bolso e metê-las lá e pronto. Mas agora posso. Não é tirá-las do bolso, mas tirar uma fonte de alta tensão. Etc. Quer dizer, há todo um outro lado, que é o lado da experiência, que tem-me facilitado muito, 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 digamos, a vida e a capacidade de lhes mostrar as coisas de outra maneira. E isso é que é fundamental. Felizmente estamos numa escola de engenharia e isso é possível. Eu digo-lhe uma que é, para mim, básica, fundamental. Garantir que o aluno obtém feedback imediato sobre o seu desempenho. É fundamental. Para que o aluno saiba em que estado está. Ok? É como, embora isso possa parecer dramático, mas não é. É assim, é como um doente que quando toma a sua medicação quer saber se ela está a funcionar. E não é passado não sei quanto tempo que a pessoa fica a saber, isto é, tem a consulta daí a um mês. Não vale a pena, quer dizer, a pessoa quer saber logo. Exatamente, o aluno quer saber isso, feedback imediato, está a seguir a sua matéria, está a estudar as suas coisas, feedback imediato. Um feedback imediato, quanto possível, como é óbvio, não é? Mas ter um feedback imediato nesse sentido de saber que aplicou-se, fez as suas coisas, falhou. Mas porquê? Ganhou, ainda bem. Mas ter esse feedback imediato é fundamental. Isso. Agora, há coisas que ajudam muito, como metodologias e técnicas de aprendizagem ativa. Claro, obviamente.
ter as pessoas disponíveis, as pessoas terem elementos disponíveis, imediatos, para saberem quais são as matérias, claros, saberem muito bem quais são as margens de funcionamento da cadeira, saber muito bem quais são os conteúdos que a pessoa vai seguir. Não é andando saltando, não, tem de ser aquilo. A gente vai pegar neste assunto de princípio, meio e fim. E fechou a porta, acabou-se, é esse assunto. E isto implica o quê? Ter textos claros, ou o mais claros possíveis, ter o aparte de problemas e de laboratórios o mais claros possíveis para que eles possam imediatamente ver as coisas aplicadas e ter imediatamente, depois disso, a sua avaliação específica em relação àquela parte da matéria para terem a noção do tal feedback. E isso é fundamental, porque é um incentivo. É claramente um incentivo. Incentivo para aqueles que conseguiram, porque automaticamente viram alto, o meu trabalho está a ser recompensado. Para os outros que começam a estar meio perdidos, a dizerem alto, eu tenho a impressão que tenho que começar a aprender a nadar, ou então talvez me afogue. Isso são as duas coisas fundamentais. A interação com os outros estudantes, isso é normal. Não é necessário incentivar, é uma coisa que tem de ser normal entre eles. Tem de ser, embora as condições não sejam de uma universidade estrangeira, ou longe, em que as pessoas vivem num campus, em que as pessoas têm locais de trabalho conjunto, vivem quase as 24 horas em 24 horas em conjunto. Aqui as pessoas encontram-se na faculdade ou no instituto, como é o caso. Agora, há coisas que... As tarefas dentro dos tempos estipulados é uma coisa difícil de fazer, porque, por vezes, não pode haver uma rigidez enorme nestas coisas. Tempos estipulados, sim, mas com uma margem de erro, que é para saberem que têm de entregar até ali, mas depois há uma pequenina margem de erro que, evidentemente, não pode ser extremada, que senão perdeu de sentido, não é? Mas não, isso tem de ser, mas nada de aquela coisa de no dia tanto, senão você acabou. Não, nada disso. Sabe que tem de entregar até ali, mas se houver qualquer coisa, tem sempre uma hipótese de recuperação, digamos assim, não é? Agora, há coisas que são muito difíceis. Respeitar a diversidade de talentos, experiências e modos de aprender. Isso é verdade com pequenos números. Agora, quando uma pessoa tem, é mínimo, 120, 130 alunos, é um sonho. É impossível. Haverá casos específicos em que a pessoa consegue, mas é muita gente em que se possa tentar fazer algo honestamente neste sentido. Agora, se houver 20, 30 alunos, a situação é diferente. Agora, com 100 e tal alunos, como são cadeiras básicas, ou mais, não tínhamos sonhos. Há uma média em que do que se consegue fazer, mas chegar a tanto, eu pelo menos não consigo. Eu não consigo. Apercebo-me das coisas, mas o tempo e a disponibilidade para 100 e tal alunos não me permite ter a veleidade de focar-me particularmente naquilo acolá. Eu já disse, explicitar os objetos de aprendizagem, básico. Isso é fundamental para as pessoas não andarem perdidas, com milhares de livros, à volta. Não, tem de ser aquele, e depois, se quiserem mais, há mais livros. Pronto, perfeito. Mas tem de ter aquele é a base, onde se têm de agarrar e onde têm de trabalhar. Depois o resto virá para crescente, se tiverem necessidade disso e tiverem tempo para isso. Tempo. Comunicar expectativas aos alunos. Não me parece ser vamos lá ver, eu estou a falar da minha parte. Não estou a falar já de um segundo ciclo, do segundo ciclo, que se chama agora o segundo ciclo, portanto, dos terceiros anos para a frente.
nível até ao terceiro ano, penso que as ideias devem estar focadas em ter ideias básicas bem assentes. O resto começa a ir para a frente, em que as pessoas têm de começar a pensar em empresas, oradores, viagens de estudo, essas coisas. Antes, não. Penso que não, que é focar ideias sobre as coisas básicas que lhe têm nas suas mãos e assentarem bem os alicerces. Depois pensar nessas coisas, pensar assim, espera aí, de facto, depois disto tudo, onde é que eu vou? E aí sim, terem possibilidade de assistirem a palestras, a seminários, etc, etc, etc. É toda essa panóplia de coisas que é possível mostrar para que eles saibam quais são as possibilidades. Ao nível básico, os 3 primeiros anos é fundamental terem ideias muito claras, muito assentes. Muito claras, muito assentes. E eu penso que interações entre os alunos e as faculdades é natural. É o que eles estão cá a fazer, meu Deus. A faculdade não vive sem eles e nós não vivemos sem eles. Portanto, é a coisa mais natural desta vida, não é preciso estar a fazer grandes... É preciso que eles tenham capacidade, mas é de ter hipótese de fazerem esses trabalhos. Trabalhos desde a associação de estudantes, ter capacidade de fazer estas coisas que vão fazendo, estas festas, estas coisas, para estabelecer a ligação entre as pessoas, terem capacidade nas aulas de comunicarem e terem meios para fazerem rapidamente ligações fáceis, felizmente que agora já é muito de internet, etc., para não estarem a perder o seu tempo, terem laboratórios. Isso é que sim. Isso falha-me. Falha-me muito. Fico perfeitamente angustiado quando vejo grupos de 3 alunos a fazerem um trabalho que deveria ser feito por um aluno para ganhar muito mais informação sobre isso. Mas as coisas são como são e temos de tirar o máximo rendimento disso. As universidades, pelo menos em que andei, são universidades que têm o seu campus. O campus do técnico aqui nasceu bem, na fundação para meia dúzia de pessoas. Havia espaço, havia coisas e toda a volta não era a cidade de Lisboa, ainda eram os arrabaldes de Lisboa. Agora o técnico está metido no meio da cidade, as pessoas, os alunos têm de vir cá e vão-se embora. E o que é que há a fazer para os alunos é dar-lhes melhores áreas de trabalho. Arranjar melhores áreas de trabalho. Áreas físicas, espaço para terem condições para estarem a trabalhar enquanto cá estão. Ok? Isso para mim era fundamental. Eu vejo, é evidente que se avançou imenso, avançou-se imenso nos últimos anos, vejo para muito espaço, mas vejo muitas vezes os alunos a dizerem, bolas, a biblioteca daquela está cheia, a biblioteca daqui está cheia, a biblioteca daquele lá está cheia, aquela área está cheia, eu não sei o que está cheia, lá embaixo eu não consigo trabalhar porque está cheio de barulho, aquele sítio não tem condições para a gente lá estar porque aquilo faz não sei o quê, não sei o que mais, e as pessoas estão lá a fazer outras coisas que não é. No fundo, o que é? Elas dizem, eu vou-me embora para outro sítio, para casa, para não sei o que. Pronto. E isso automaticamente faz com que haja um desagregar. Desagregar das pessoas, o afastamento, o estarem a trabalhar e muitas vezes poderem ir e telefonar, professor, a gente não está a perceber aqui uma coisa, importa que a gente vai aí perguntar-lhe aí meia dúzia de tretas e depois a gente tira isto a limpo. E muitas vezes eles fazem-me isso porque estão a fazer um esforço muito grande, porque estão metidos numa sala qualquer, muito escondidinhos, sem que ninguém veja, uma sala que ninguém sabe. E isso é que era uma coisa muito boa. Se houvesse capacidade de se aumentar espaço para os alunos trabalharem, era ótimo. Muitos alunos, mas muitos alunos gastam horas a vir e horas a ir. E isso são horas que se gastam, não só por cansaço, mas também porque disponibilidade mental para terem outro rendimento, não é? Mas isso o que é que a gente pode fazer aqui à volta? Estamos no meio da cidade.
o técnico em si teve, ou ainda penso que ainda vai ter, uma grande possibilidade com o Polo 2, não é? E eu espero que esse Polo 2 consiga, porque tem espaço, tem área, esperemos que consiga pôr no Polo 2 essas condições, melhorar e, portanto, desafogar um pouco o número de pessoas que aqui estão, não é? Residências de estudantes, as residências de estudantes, meu Deus, são tão pouquinhas para a população que a gente tem. E isso cria logo uma situação aqui à volta, há um mercado muito grande aqui à volta. Pois há, mas há também muita gente que não suporta esse mercado aqui à volta. E o mercado aqui à volta não é tão simples nem tão barato quanto isso. E, portanto, melhorar ensino é uma coisa, melhorar condições de trabalho é outra. E o que eu penso mais é as condições de trabalho. Há muita coisa que vais tropeçar, imensa coisa que vais tropeçar e querer desistir. Não. Há outras coisas. Há um prazer, a pessoa tem prazer no que faz, ou então o melhor é ir-se embora. É só isso. Se a pessoa está contrariada e se está a querer outros objetivos, e se está profundamente angustiado, não era isto que eu queria, ao fim e ao cabo, não sei o quê, é procurar outro sítio e de certeza que encontra muitos outros sítios em fazer o seu trabalho e fazer aquilo que lhe está na perspectiva. Agora, pessoas que estejam a começar é porque querem fazer as coisas. Haverá alturas em que a pessoa vai ficar um bocado triste, diz, bolas, mais uns tostões daqui, mais uns tostões daqui, até fazia isto. E não aparecem, mas vão aparecer mais cedo. E há outras formas de fazer as coisas, pôr a imaginação a trabalhar. E isso é a nossa massa cinzenta que consegue fazer isso. Pôr muitas coisas que são simples e principalmente correr o risco em pôr-os funcionar. Que muita gente não quer correr o risco. Correr o risco de pôr as coisas a funcionar. Ok? Porque isso implica que às vezes falhe. E nós temos um sentimento muito agressivo para as pessoas que falham. E isso não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. A pessoa falhou, tem de olhar, mas é olhar para e dizer assim, bolas, onde é que falhei? Foi aqui, então, porque o caminho era outro. E segue o outro caminho, mais nada. É só isso. Agora, não podemos estar com este sentimento tão agressivo contra o medo de correr o risco, de avançar, de fazer coisas. Eu posso dizer só duas coisas. Quando as pessoas começaram, eu costumo fazer para os alunos uma coisa que é, dou-lhes os problemas feitos e explicados. Evidentemente que lhes dou muitos outros que eles não estão feitos. Mas dou-lhes problemas. Quando houve muita gente que começou a torcer o nariz e dizer, isso é mau, porque ao fim e ao cabo as pessoas ficam logo a saber como é que são as coisas. Não ficam, não. Ultrapassam, mas é pequeninos problemas que depois, noutras situações novas, terão capacidade de analisar. Mas uma das críticas que me foi feita, mas isso é muito arriscado. E já sei que vou errar, já sei que me vão apanhar erros, já sei que me vão apanhar alturas em que eu sou capaz de estar a resolver um problema e olhar para ele e já ter com a cabeça noutro sítio, porque aquilo já sei o que é que vai dar, e depois faço a geneira e eles chamam, mas o professor fez isto mal. Pois fiz, tens razão, olha, é melhor pôr isto aqui, pronto, está bem, vamos embora. Ainda bem que viste. Ainda bem que viste, é porque estavas a perceber o que estavas a fazer. Mas é evidente que eu não faço isso porque quero. Não, acontece. Corro risco. E é isso, correr o risco. Correr o risco mesmo que por vezes não seja muito bom, mas anda-se em frente. E é bom pôr a imaginação a trabalhar e dar-lhes a capacidade de dizer, vocês são capazes de fazer. Vocês são tão bons como os que são todos os outros. Vocês são tão bons como todos os outros. Não pensem que há génios por aí aos pontapés. Não. O que há é muito trabalho por trás. E é esse trabalho que vocês não podem deixar de fazer. Não pensem que isto são lugares comuns, mas às vezes é bom ouvirem. Isto são lugares comuns.
O que eu estou a dizer são lugares comuns. Mas é bom ouvir. Eles, de facto, são tão bons. A minha experiência, eu já disse que a minha experiência lá fora mostrou-me exatamente isso. Eles têm capacidade, e tantas ou mais do que muita gente que eu vi. É questão deles ganharem confiança neles próprios e isso é o que eu procuro incutir-lhes. Tenham confiança naquilo que fazem. E que quando vão e digam, isto é assim, e cada vez que alguém me diz, isto é assim, porquê? Estou sempre à espera que me... Mas porquê? Não aceito, porque sim. Não é porquê. É porquê e argumenta. Quero um argumento forte, para que me dizes que é assim. E isso é que faz com que ganhem confiança e que avancem.